Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Minha primeira palavra é que eu estou com saudade dos meus irmãos vestidos de pretinhos aqui ao meu lado. Sabe quando falta alguma coisa? Saudade do vocal aqui comigo. É uma alegria muito grande estar com os irmãos, assim como foi nas vezes anteriores em que estive com vocês aqui. Em todas as vezes, servindo a Deus e a igreja através da música, e hoje, servindo a Deus e a igreja através da palavra. Sempre que um psicanalista ou um psicólogo sobem ao altar para falar, né? A gente cria uma expectativa de que um psicanalista evangélico vai falar, ou de que um psicólogo evangélico vai falar. E não existem psicanalistas, evangélicos. Apesar de em muitos momentos, teologia e psicanálise se tocarem conceitualmente, são coisas absolutamente distintas, muito diferentes. Então eu não sou um psicanalista evangélico, eu sou um evangélico que trabalha como psicanalista. É claro que para esse momento, a gente faz uma abordagem da palavra de Deus e por conta das vivências, a gente procura fazer enxertos durante a pregação relacionados ao trabalho que a gente realiza, né? E eu quero começar esse nosso encontro, antes de entrar na pregação da palavra propriamente dita, uma breve introdução em que eu digo para os irmãos o seguinte: eu acompanhei clinicamente um casal durante um tempo. Ele um homem religioso, ela uma mulher religiosa, ele um empresário, ela uma mulher desempregada, e ela toma a decisão de ir à empresa dele levar um currículo. A gente preserva nomes e dados mais específicos por uma questão de ética. E ela toma a decisão de, nesse momento de desemprego, levar um currículo à empresa. E quando ela chega na empresa, ele está de costas para o balcão, mexendo em algumas coisas lá dentro. E ela entra na loja e ela o chama: Senhor. Aí ele se vira para o que está fazendo, ela vem deixar o currículo, ele se vira e olha para ela, e na fala dele, quando ela o chama, no chamado dela, ele encontra coisas que mudam significativamente a sua vida. Eu reforço a fala de que ele, um empresário casado, e de que ela, uma mulher casada, desempregada. Então, quando ele se vira para ela, ele diz que ele se vira, porque ele antes mesmo de vê-la, ele encontra no chamado dela, ele encontra na voz dela, muitas coisas que ele não encontra na casa dele, na mulher dele. Ele diz que a voz é uma voz muito bonita, uma voz muito agradável, e ele se vira sem pensar duas vezes. Mas quando ele se depara com a imagem dela, a imagem é ainda mais agradável do que a voz que o chamou. Então agora se juntam o prazer auditivo, a voz era agradável, e o prazer visual. O que eu vejo agora também me agrada. O que eu vejo agora, eu também gosto do que eu estou vendo. Ela entrega o currículo. Sem ler duas linhas, ele diz assim: você está contratada. A partir de hoje você é integrante da minha equipe, você faz parte desta empresa. E ela então começa a trabalhar. E essa agradabilidade toda vai se convertendo numa amizade muito profunda. Aquilo que inicialmente agradava os ouvidos e os olhos,
agora começa a agradar também o coração, porque ela se torna confidente. Ela é a moça que o escuta, ela é a moça que o ouve, ela é a moça que, para quem ele despeja as suas lamúrias aos pés dela. E ele começa a encontrar nela aquilo que ele não encontra na sua casa, na sua mulher. E ela, por encontrar nele um homem, segundo ele, maltratado pela mulher em casa, subjugado a um relacionamento falido, ela agora começa a cuidar dele de uma forma que ela nunca cuidou do marido dela. E este homem que está de costas para o balcão, ele tem a sua vida drasticamente modificada, porque num dia comum como outro qualquer, ele se vira para trás e ele atende o chamado daquela mulher. Aquilo vai mudar a vida dele de uma forma que ele não faz ideia. Nunca ninguém o chamou de modo a comprometer tão significativa e profundamente a vida dele. Nunca ninguém o havia chamado daquela maneira. E a partir dali eles começam um relacionamento extraconjugal, os casamentos se desfazem, filhos se perdem, lares são desfeitos, porque alguém chama, alguém ouve, se encanta pelo que ouve e se encanta também pelo que vê. Daqui a pouco você vai entender um pouquinho mais à frente essa coisa do chamado que muda a vida de alguém. Mas antes de nós avançarmos, durante muito tempo, o povo de Israel, agora a gente sai desse momento de acompanhamento clínico, introdutório, e eu venho para uma introdução bíblica, para a gente entender a palavra que a gente vai trabalhar nessa noite. Durante muito tempo o povo de Israel não teve um líder para cuidar das suas questões, de modo mais direto, de modo mais personalizado mesmo. E durante esse tempo o povo ele leva as suas questões para que os juízes resolvam. O tempo de governo dos juízes chega ao final e um rei assume Israel. Esse rei é Saul. E Saul é um rei conhecido pela força da sua arrogância, da sua inflexibilidade, da sua intransigência. E durante o reinado de Saul, Davi tem muitos problemas. Davi, de quem você conhece histórias, Davi nunca foi uma pessoa para nos inspirar em muitas questões. Davi era um homem que enquanto os soldados estavam nas guerras, pelejando, derramando sangue, Davi estava debaixo das árvores, deitado, descansando. Davi é o homem que se encanta pela mulher de Urias, e ele chama a mulher de Urias, Batseba. E ele quer Batseba para ele, e ele toma Batseba para ele, de uma forma que agride a Deus. Então muitas coisas na vida de Davi nunca foram muito inspirativas para nós. Mas a gente vai falar de algo que mexe com Davi, da mesma forma que mexeria conosco. Quando Saul assume o trono, a vida de Davi ela é tragicamente modificada, porque Saul ele tem problemas pessoais com Davi. A figura de Davi incomoda Saul. Saul se sente ameaçado pela figura de Davi, e há autores que dizem assim, um dos maiores desejos de Saul sempre foi ter o coração de Davi, o adorador, espetado na ponta de sua lança. E chega um momento na vida de Davi em que Davi diz assim, eu não posso mais me submeter a essa realidade, está perigoso para mim. Eu preciso fazer alguma coisa porque eu, a minha mulher, as minhas mulheres, os meus filhos, os meus soldados estamos correndo perigo, correndo risco de morte. Davi já havia sofrido diversos atentados da parte de Saul. Saul já havia tentado matar Davi inúmeras, incontáveis vezes. E Davi diz assim, eu preciso sair daqui. Eu não posso mais continuar aqui. E em razão disso, temendo ser destruído pela mão do rei Saul, Davi decide pegar a sua família, suas mulheres,
seus 600 soldados, as mulheres desses soldados, as crianças, os filhos desses soldados. E Davi então vai para a terra dos filisteus, a terra de Golias. E quando chega na Filístia, Davi ele procura um rei chamado Aquis, filho de Maoque, e Davi diz assim: eu estou tendo problemas com Saul, rei do meu povo, e eu preciso de um lugar, eu preciso de terras, para fazer um acampamento, para fixar o meu povo, para guardar a minha família, porque lá nós estamos correndo risco de morte. E Aquis oferece a Davi, diz a ele que se ele quiser ele pode morar em suas terras. Aquis oferece a Davi um lugar já preparado, com a agricultura bem resolvida. Mas Davi diz assim para o rei Aquis: não, eu não quero nada fácil, eu quero uma terra em que não haja nada para que eu construa do zero. Isso mexe com o coração do rei Aquis. Aquis diz assim: que homem é esse para quem eu ofereço vida mansa e ele diz que não quer vida mansa? E Davi diz assim: me dê uma terra em que eu possa começar do zero, eu só quero uma terra, trabalhar, plantar, criar gado, aí é comigo e com os meus soldados, nós faremos isso. E o rei Aquis então, encantado por Davi, oferece a ele uma terra chamada Ziclag, onde durante o período de 1 ano e 4 meses Davi fica ali. Mas Davi ele não se contenta em ter Ziclag, Davi quer o coração do rei. Davi sempre foi um homem que quis mais do que deveria querer. Davi sempre foi um homem que cobiçava mais do que poderia cobiçar. E Davi diz assim: eu preciso de alguma forma ganhar o coração do rei, eu não quero apenas Ziclag, a terra é pouca para mim. E Davi então começa a atacar os próprios filisteus. Davi saía de perto do rei Aquis, do povo, atacava os próprios filisteus, tomava tudo que os filisteus tinham, trazia e depositava aos pés do rei Aquis, e dizia assim para o rei Aquis: eu ataquei o sul de Judá e trouxe isso aqui, tomei de Israel e trouxe para você. E o rei novamente se encanta: que homem é esse que ataca o seu próprio povo para agradar o meu coração? E o rei pensa: eu nunca tive um homem assim no meu exército. Este é o homem que eu quero para lutar ao meu lado. Só que na verdade Davi nunca atacou Israel, Davi atacava os próprios filisteus, tomava dos filisteus para entregar aos filisteus. Passado algum tempo, o rei Aquis, fascinado com a fidelidade de Davi, está indo para uma guerra contra Israel. E o rei então pensa: eu preciso de um homem extraordinário ao meu lado. E de quem é que o rei se lembra? De Davi. E o rei diz a ele: Davi, eu preciso de você e de seus 600 homens comigo. Eu vou para uma guerra contra Israel, o teu povo, e eu preciso de você para lutar comigo contra o teu povo. E Davi, mais que depressa, diz: eu vou como rei. Eles começam, e depois de mais ou menos 3 dias de viagem em direção à guerra, os homens do rei Aquis dizem assim para o rei Aquis: nós não confiamos em Davi. Ele é o homem de confiança sua, mas ele não é nosso. Então, se tu avançares com Davi, nós, teus homens, retornaremos, e tu avanças com ele e os 600 homens que ele tem. E o rei Aquis então vai até Davi e diz assim: Davi, eu queria você comigo, mas os meus homens querem voltar. Eu não posso continuar com você e seus 600 homens ao meu lado. Então você pode voltar. Já tem 3 dias de viagem em direção ao lugar da guerra. E Davi então volta dali. Do meio do caminho, que o rei Aquis manda Davi voltar, Davi se levanta com seus homens, obedece, volta. Mas quando Davi chega de volta a Ziclag, algo de muito ruim havia acontecido. Algo de muito ruim havia acontecido. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 30. A leitura é do versículo 1 ao 6. O texto diz assim para nós: 3 dias depois,
Quando Davi e seus soldados chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido a cidade, queimando-a completamente. Não mataram ninguém, mas levaram embora todas as mulheres comuns que lá se achavam, e levaram embora todos os filhos de Davi e todos os filhos dos soldados. Quando eles olharam para aquelas ruínas e compreenderam o que tinha acontecido com suas famílias, choraram até que não tivessem mais lágrimas. As duas mulheres de Davi também foram levadas. As duas mulheres de Davi eram Ainoã e Abigail. Davi estava muito preocupado porque seus soldados, aflitos com a perda de suas mulheres e com a perda de seus filhos, falavam em matá-lo. Mas Davi recebeu forças do Senhor. Falemos com Deus. Pai de amor, nós cremos que todos os casamentos aqui firmados foram estabelecidos diante de Ti pela Tua soberana vontade. Quando nós como igreja nos reunimos aos Teus pés para ouvir palavras voltadas para o nosso casamento, para a criação dos nossos filhos, para a estruturação das nossas famílias, é porque nós reconhecemos que bens preciosos precisam ser periodicamente vistoriados, cuidados, supervisionados. Por isso nós apresentamos a Ti nesta noite a nossa vida enquanto casais. Nós apresentamos a Ti nesta noite a nossa vida enquanto família. Nós apresentamos a Ti nesta noite a nossa vida enquanto pais. Fala conosco, muda a nossa vida a partir desta palavra, que é a Tua palavra. Nós oramos assim, ó Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Nós começamos o nosso encontro, irmãos, falando de um chamado que acontece no balcão de uma loja e que altera terrivelmente a história de um homem e de uma mulher. E a gente entra, Bíblia dentro, a gente se depara com um outro chamado que vai alterar drasticamente também a vida de um outro homem, de uma outra mulher, de vários outros homens. O texto ele diz para nós que Davi ele atende o chamado do rei Aquis. Davi está em Ziclag cuidando de sua família, de seus filhos, orientando os seus soldados. E Aquis chama Davi, como a mulher chama no balcão, e Aquis diz assim: eu vou para uma guerra e eu preciso de você comigo. E Davi atende o chamado do rei Aquis. Esse chamado ele vai alterar terrivelmente a vida de Davi. O texto ele diz para nós, é um texto muito enfático, é um texto cheio de pormenores a serem observados. O texto ele diz para nós que enquanto Davi está com o rei Aquis e é rejeitado, quando Davi volta para Ziclag, algo terrível havia acontecido. E nós lemos do texto que quando Davi chega na cidade, ele encontra Ziclag absolutamente incendiada, queimada, destruída. Porque Ziclag havia ficado desamparada, havia ficado sem liderança, havia ficado sem a figura masculina, sem o homem, sem a provisão, sem o protetor. Porque Davi atende o chamado do rei Aquis. A cidade está toda queimada, toda incendiada. E o texto diz para nós assim: os amalequitas não mataram ninguém na cidade de Ziclag, mas eles levaram embora todas as mulheres comuns. Mulheres comuns, irmãos, o texto está falando das mulheres dos soldados. Quando nós falamos de mulheres comuns, nós falamos de mulheres habituais, de mulheres que não se destacam por uma formação, de mulheres que não atuam num escritório, de mulheres que não exercem liderança sobre um povo. São mulheres normais, mulheres banais, mulheres corriqueiras, previsíveis, genéricas. É destas mulheres que o texto está falando quando o texto diz assim: os amalequitas levaram embora todas as mulheres comuns. Nesta igreja, há dezenas, se não centenas de mulheres comuns, que não se destacam em absolutamente nada, que não exercem funções extraordinárias, algumas que não têm formação, mas que se forem arrancadas de suas casas, causarão prejuízos irreparáveis, que se forem arrancadas desta igreja, causarão prejuízos irreparáveis.
Você sabe por quê, meu irmão? Porque mulheres comuns são aquelas que cumprem a função de lavar, passar e cozinhar, mas não são menores que as outras mulheres. Mulheres comuns são mulheres zelosas, e mulheres zelosas são mulheres comprometidas com as casas em que moram. São as mulheres do lenço na cabeça, são as mulheres do pano de prato enganchado na cintura. São mulheres simples que, se forem arrancadas de suas casas, causarão prejuízos irreparáveis. Mulheres comuns, meus irmãos, são mulheres que cumprem as funções de abraçar, de rir e de beijar. Não são em nada menores que outras mulheres. Mulheres comuns são mulheres amorosas também. E mulheres amorosas são mulheres apaixonadas pelos maridos com quem se casaram. Ser comum não é ser mulher menor que a mulher incomum. Você, mulher comum, tem valor incalculável. Mulheres comuns são aquelas que cumprem as funções de dar banho no menino, de limpar o nariz, de acompanhar as tarefas escolares, de dizer passa para dentro que o horário já encerrou, não é hora de ficar na rua. Mulheres comuns não são menores que outras mulheres. Mulheres comuns, meus irmãos, são mulheres cuidadoras, e mulheres cuidadoras são mulheres interessadas pelos filhos que elas geraram. Elas não transferem as suas responsabilidades porque elas entendem, Deus colocou para eu cuidar, é meu. É meu. Então eu quero dizer a você nessa noite, mulher comum, que está dentro de um casamento e que às vezes não vê sentido, Deus tem um propósito para a sua vida. Comprometa-se com a sua casa, apaixone-se pelo seu marido, proteja e defenda os seus filhos. Você é comum, mas Deus tem um propósito na sua vida. Irmãos, perder aquelas mulheres não representava, elas eram mulheres comuns, mas perdê-las não representava perder mulheres que desperdiçavam tempo em conversas banais, eram mulheres que cuidavam de suas casas o tempo inteiro. Nós vamos ver adiante, quando os soldados voltam para Ziclag, eles tentam contra a vida de Davi, porque as mulheres comuns foram levadas. Elas eram comuns, mas elas eram de valor incalculável. Perder aquelas mulheres não representava perder mulheres que estavam distraídas, tomando conta da vida alheia. Eram mulheres voltadas para a casa que Deus entregou nas suas mãos. Por isso eu digo a você nesta noite, marido, atribua valor à mulher que você tem e reconheça a importância daquilo que ela faz, ainda que ela seja uma mulher comum, porque quando mulheres comuns são arrancadas de suas casas pelas circunstâncias da vida, o prejuízo é irreparável. O texto ele diz para nós que os amalequitas levaram mulheres comuns, mas o texto diz assim, eram mulheres comuns que lá se achavam. Esse lá é um advérbio de lugar. Esse lá ele faz um apontamento para demarcação física, para localização geográfica, para polo territorial. Os maridos foram para a guerra, mas elas lá se achavam. Eram mulheres que com marido ou sem marido, elas cuidavam do que tinham que cuidar. Ainda que fragilizadas pela falta de seus maridos, essas mulheres comuns não arredaram o pé, ao contrário, na ausência dos pais de seus filhos, essas mulheres lá se achavam, no lar, dentro de casa, tanto que quando os amalequitas chegam, eles as encontram onde? Em casa, protegendo as integridades física, moral e emocional de suas crianças. Mulheres comuns são imprescindíveis para o equilíbrio familiar. Mulheres comuns são imprescindíveis para que as casas de vocês não se quebrem. São as mulheres do tanque, da pia, do fogão. Então eu não tenho valor porque eu trabalho fora, eu sou uma mulher, eu sou incomum. Tem problema nenhum você trabalhar fora, mas olha para mim. Governa a vida dos teus filhos, ainda que por telefone. Liga para casa 15 vezes por dia. Diz, alô, aqui é a mamãe, estou no escritório, mas eu te amo.
Estou ligando para saber como você está. O que você está fazendo? Ué, mãe, lavando a louça. Faz chamada de vídeo para a mãe ver. Mãe nordestina, né? Mãe quer ver você. Mãe está com saudade. Mãe quer tomar conta. Faz chamada de vídeo. Não, mãe, estou com a mão molhada. A mãe espera secar. Trabalhe fora, complemente a renda do teu marido, mas sinta saudade da sua casa. Não abra mão de governar a vida dos teus filhos, de liderá-los. De sempre que eles pensarem que estão em perigo, eles... Opa, eu tenho uma mãe. Quando algo de errado acontecer em casa, eles ligarem para a polícia. Não, vou ligar para o escritório. Mãe... O texto ele diz para nós assim, irmãos, é um texto fantástico, ele diz assim, num primeiro momento ele diz, os amalequitas levaram todas as mulheres comuns. E um pouquinho mais à frente o texto diz assim, levaram também as duas mulheres de Davi, que eram Ainoã e Abigail. Uma vez eu pregava numa igreja, uma garotinha, pregava esse texto, uma garotinha me... Tio, eu falei, só um pouquinho, depois o tio fala. Tio, só um pouquinho, não dei confiança. Ao final da pregação ela falou assim, eu só queria falar para você que o meu nome é Abigail, tá? Devia ter uns 5 anos. Eu falando de Abigail, acho que ela pensou que eu falava dela durante a mensagem, né? Então esse texto, riquíssimo, num primeiro momento ele diz, levaram todas as mulheres comuns. E depois o texto diz assim, logo em seguida, mas levaram também Abigail e Ainoã, as duas mulheres de Davi também. A gente falou de um advérbio de lugar agora há pouco, e agora a gente fala de um advérbio inclusivo, que passa uma ideia de adição. Dentre as muitas definições de também, ele pode ser entendido como a expressão, como se não bastasse, é como se o autor dissesse, como se não bastasse levarem as mulheres comuns, os amalequitas levaram também as mulheres especiais. É como se o autor dissesse, como se não fosse suficiente os amalequitas carregarem as mulheres comuns dos soldados, que não tinham destaque algum, os amalequitas levaram também as mulheres especiais de Davi. Essas mulheres não poderiam ser levadas, elas eram as mulheres de Davi, elas eram Ainoã e Abigail. Mas por que será que quando chega nessas mulheres, a Bíblia diz o nome delas? E a Bíblia as coloca numa situação especial, de superioridade às mulheres dos soldados. Será que era porque eram as mulheres do rei? Não. Quando você olha para Ainoã, o nome Ainoã significa mulher que dá ao homem um prazer prolongado. Ela era ex-mulher de Saul. Davi capturou Ainoã durante uma das guerras que ele travou contra Saul. E o nome de Ainoã significa mulher que dá ao homem um prazer prolongado. Então perder Ainoã foi quase insuportável para Davi, porque ela era a mulher que atendia as suas necessidades como homem, e aqui eu estou falando de cama. Por isso foi quase insuportável perder Ainoã. Ainoã era a mulher vaidosa e sedutora, que um homem ao olhar nas revistas diz assim, papai, como eu queria ter uma dessa. Essa era Ainoã. Ainoã vem para Davi, mas Ainoã vem de uma vida boa. Ainoã era mulher de Saul. Ainoã era mulher que delegava dentro de casa, tinha serviçais, roupas brilhosas, maquiada, atendida pela Lívia. Sempre bonita Ainoã. Essa era Ainoã. Perdê-la foi quase insuportável. Mas perder Abigail... O nome Abigail significa mulher que traz alegria ao coração de seu pai. Abigail já era ex-mulher de Nabal. Nabal era conhecido como um homem, o calebita, grosseiro, mau, rude, que gritava com ela. Então Ainoã tinha características mais franciscanas. Abigail. Ainoã tinha características de ex-mulher de rei, brilhosa, bonita, maquiada. Abigail já era aquela mulher franciscana, roupa de franja, pé no chão, que enquanto Ainoã lixava as unhas dentro de casa, Abigail fazia janta, cuidava dos meninos, dizia, vem tomar banho que seu pai está chegando da guerra, papai tem que chegar e encontrar vocês prontos, de banho tomado. E quando Davi chegava, os meninos estavam sentados, balançando as perninhas,
porque Abigail cuidava, Abigail era esta mulher. Então, perder Abigail não foi fácil para Davi, porque ela era a mulher que atendia as suas necessidades como pessoa. Se Ainoã atendia as necessidades de Davi como homem, e a gente falou de cama, agora a gente fala de Abigail, que atende as necessidades de Davi como pessoa, a gente está falando de mesa e banho. Então, Davi tinha dentro de casa duas mulheres, nas quais ele encontrava tudo o que ele precisava. Abigail era mulher para quem Davi olhava e dizia assim: o que seria de mim sem essa mulher? Sabe aquela história que por trás de um grande homem tem uma grande mulher? Quem já ouviu essa história? Todos já ouvimos, né? Essa mulher era Abigail. A mulher que preparava o caminho para Davi era Abigail. Elas eram tão diferentes. Abigail era a mulher que perguntava a Davi quando ele chegava: meu amor, como foi o seu dia? Ainoã perguntava para ele quando chegava: meu amor, como vai ser a nossa noite? De tão diferentes que elas eram. Ainoã tinha viés carnais, Abigail tinha viés espirituais, voltados para a família. Então, Davi ele encontrava nessas duas mulheres tudo o que ele precisava. Mas olha para mim, você lembra do homem que está no balcão, alguém chama e ele volta para trás? Quem lembra disso? Levanta sua mão assim. Eu quero dizer para você nessa noite, quando o rei Aquis chamou Davi para fora de casa, os amalequitas invadiram Ziclag e sequestraram as suas mulheres. Sempre que o diabo tentar afastar você de sua família, é para ele incendiar a sua casa e destruir o seu casamento. Quem tem chamado você para fora de casa? Diga não ao chamado do inferno. Se você tiver que ouvir a voz de alguém, escute a voz do Senhor. A Bíblia diz para nós, resistir ao diabo e ele fugirá de nós, mas a Bíblia diz para nós, resistir às paixões carnais, fujam das paixões carnais. Porque contra o diabo a gente pode, mas contra as paixões carnais a gente cai. Quem tem chamado você para fora de sua casa? Mas eu sou fiel, mas eu amo. Não existe imunidade nessa praia. Foge. Quando nós olhamos para o texto diz assim: e levaram embora todos os filhos. O texto diz para nós, não que levaram apenas as mulheres comuns e as mulheres especiais que eram Abigail e Ainoã. O texto diz para nós, levaram embora todos os filhos. Quando nós falamos, irmãos, de todos, a gramática emprega esse pronome quando não se é possível numerar uma quantidade. Então, é como se a Bíblia estivesse dizendo assim, o número de crianças que foi levado era um número incontável. Mais que uma afirmação matemática, quando o autor diz que levaram todas as crianças, ele está dizendo, meu Deus, quantos filhos eles perderam para os amalequitas, filhos incontáveis. E nos dias de hoje nós escutamos ainda essa fala de muitos pais, da boca de muitos pais. Casais que se distraem, que não cuidam dos filhos que geraram, que transferem responsabilidade, que delegam a creche, que delegam a avó paterna, que delegam a avó materna. A minha vida não é parâmetro para ninguém, eu não vim aqui falar de mim. Mas eu não deixo os meus filhos com ninguém. E todas as vezes que nós tentávamos deixar, nós dizíamos um para o outro, não, porque com quem nós deixarmos eles se parecerão. E eles precisam se parecer conosco. Nós precisamos em Cristo ser a referência deles. Nós temos uma escola de educação infantil e ensino fundamental. E as crianças parecem mais conosco do que com os pais, porque elas passam a maior parte do tempo conosco. Com quem você deixar o seu filho, ele vai se parecer. Então, mais que uma afirmação matemática, o autor está utilizando-se de uma linguagem lamentosa, e hoje há pais utilizando-se dessa linguagem também. Sabe por quê, irmãos? Quantos filhos nós perdemos para o mau amigo que chamou no portão? Lembra do homem que chama? Quantos filhos, da mulher que chama? Quantos filhos nós perdemos para o mau amigo no portão? Porque nós nunca entramos na frente dos nossos filhos para dizer para eles assim, você não vai, com este amigo você não sai daqui de casa.
Eu desafio você nessa noite, por amor ao seu filho, entre na frente dele e diga: com ele você não vai. Recupere a liderança, tome de volta o dom do governo. Diga para o seu filho: nós passamos por uma experiência terrível em nossa igreja. Deve ter 5 anos isso, 5 ou 6 anos. O filho de nossa irmã Leila estava jantando e bateram palma no portão. Ele atendeu, voltou dentro de casa e falou assim: mãe, eu vou só na esquina resolver um negócio com o meu amigo. Era ensaio do coro naquele dia. Pôs a tampa da panela sobre o prato, foi. Não passaram-se 2 minutos, a Leila escutou vários tiros e o filho dela, caído na esquina, ficou. Morreu. Porque ouviu um chamado que não era para ser ouvido. E às vezes perdemos os nossos filhos porque não entramos na frente dele dizendo: com este mau amigo você não vai sair de casa. Quantos filhos nós perdemos para o site pornográfico porque quando eles ficam trancados no quarto, nós não damos com o pé na porta e nordestinamente dizemos para eles: chega dessa sujeira moral, você pertence ao Senhor. Os nossos filhos atendem o mau amigo que chama no portão, os nossos filhos atendem o site pornográfico que chama na internet, e nós às vezes não entramos na frente para livrá-los do mal e da morte. Quantos filhos nós perdemos para o professor tirano que, por meio de uma pedagogia abusiva, deixava os nossos meninos sem água, sem banheiro, e nós como pais nunca entramos na frente para dizer assim: com ele você não faz isso, porque as necessidades fisiológicas dele serão atendidas. Aplique medidas socioeducativas de outra maneira, mas privando daquilo que é direito básico, comer e beber, não. Há pouco tempo fomos à escola de nossa filha conversar com o professor do ensino médio. Ela tirou 9, ele deu 6. Nós questionamos a coordenação e a coordenação disse assim: ele é assim. Você pode tirar 10, mas a nota máxima dele é 6. E eu disse para a coordenadora: não com uma aluna chamada Helena. Eu quero 9 dela no boletim dela. Mas o professor é concursado e trabalha aqui há muito tempo. Eu disse: eu sou pai dela há 16 anos. Eu quero 9 dela no boletim. Mas ele sempre foi assim. Eu disse: o jeito de ele ser não pode invalidar a legislação. O que é dela é dela. Defenda os seus filhos, proteja. Se alguém chamar para a morte, para o mal, para a perdição, entre na frente, não deixe ir. Irmãos, os filhos estão ligados aos pais por meio de uma descendência biogenética. Os filhos são, fisiológica e anatomicamente, um prolongamento nosso. Então, quando o autor diz assim: levaram todos os filhos de Davi, é como se o autor dissesse: levaram pedaços de Davi. Quando o autor diz: levaram todos os filhos dos soldados, é como se o autor dissesse: levaram pedaços dos soldados. Porque os filhos são uma extensão de nós. Pais que não são afetados por aquilo que acontece aos seus filhos, não entenderam ainda o que é a paternidade, o que é a maternidade. Tudo aquilo que sobrevém aos nossos filhos precisa mexer conosco de alguma maneira. O texto diz, irmãos, que quando eles entram em Ziclag, eles olham para as ruínas. Quando você fala de ruínas, a arquitetura se refere a ruínas, como para descrever restos, destroços, vestígios de estruturas desabadas. Existia um homem muito conhecido por quem estuda arquitetura, chamava-se Marcos Vitrúvio, e ele dizia assim: o núcleo da arquitetura é o equilíbrio entre a estética, que é a beleza, a firmeza, que é a segurança, e a funcionalidade, que é o conforto. Quando Davi e os soldados olham para as ruínas, a primeira coisa que lhes vem à mente é o pensamento de que não temos mais beleza, nós perdemos as nossas famílias. A estrutura que era a casa desabou, não temos mais segurança, não temos onde morar. E eles pensam finalmente: perdemos a funcionalidade, não temos mais filhos para exercer a paternidade sobre eles. Davi e seus soldados, o texto diz que choraram até não terem mais lágrimas, choraram com intensidade. Porque ao se deparar com aquela situação, meus irmãos,
Davi e os soldados pensam: para quem nós deixaremos as nossas heranças, aquilo que temos, o patrimônio que nós construímos? Davi e os soldados pensam: para quem transferiremos os nossos legados, aquilo que somos? Não há para quem passar os nossos princípios éticos e os nossos valores morais. O pavor que tomou conta de Davi e de seus soldados tinha outra raiz. Eles sabiam exatamente o que acontecia com meninos e meninas que eram sequestrados. Os garotos eram expostos ao trabalho forçoso e as meninas eram expostas à prática sexual involuntária, e aquilo faz com que o coração de Davi e dos soldados entre em pânico. Aí eu quero lembrar você de novo. Você lembra da moça que chama o homem no balcão da loja? Quando o rei Aquis chamou Davi para fora de casa, os amalequitas invadiram Ziclag e sequestraram as crianças. Sempre que o diabo tentar afastar você de sua família, é para ele incendiar a sua casa e destruir os seus filhos. Quem tem chamado você para fora de casa? Diga não ao chamado do inferno. Às vezes somos românticos e acreditamos que estamos, por servirmos a Deus, acima do bem e do mal, mas não estamos. Precisamos vigiar quanto à nossa moralidade. Olha para mim. Quando eu percebo que alguém está dando em cima de mim, eu conto para ela. Eu falo: se cuida que fulano está me querendo. Falo com ela: anda na linha que fulano está, ó, que é eu. Ela tem certeza? Eu falo: preste atenção que tu vai ver se não está me olhando diferente. Precisamos vigiar com relação à nossa moralidade. Não somos imunes. Tudo que acontece com quem está lá fora pode acontecer com quem está aqui dentro. Mas às vezes a gente romantiza e a gente acha assim: comigo não, porque eu casei por amor, porque o meu casamento foi firmado no altar. Não se prenda a isso não. Vigie dia e noite sem parar. Se você perceber que ele está indo, puxa de volta. Percebeu que ela está indo, puxa de volta. O texto diz para nós, meus irmãos, que Davi recebeu forças para resolver a tragédia que se abateu sobre a sua casa. Davi precisou usar. Quando a gente fala de força, você vai lá na mecânica, né? Quando você fala de força, alguns dos termos relacionados à força são a pressão, o arrasto e o toque. Davi precisou, para resolver essa tragédia, de pressão, resistência. Davi não tinha alternativa que não fosse ser firme. Se naquele dia Davi se mostrasse frouxo, tudo estaria realmente perdido. Mas ele demonstra pressão, resistência. Ele diz assim: eu vou atrás do que levaram, eu vou pegar de volta. Eu quero de volta o que é meu. Lembra disso? Sara-me. Quem lembra? Davi diz: eu vou atrás, vou pegar de volta, eu quero de volta o que é meu. Resistência. Davi se vale da propriedade física do arrasto, que é o reposicionamento. Davi não tinha outra alternativa que não fosse lutar. Há dias em que você precisa decidir, ou lutar ou lutar. Há dias em que ele vai querer ouvir o chamado da mulher do balcão. Você, mulher, precisa chamar com uma voz mais agradável. Há dias em que ele vai se encantar com a imagem da mulher que chama no balcão para entregar o currículo. Você, mulher, vai ter que mostrar para ele uma imagem mais bonita. Não, porque se ele tiver que gostar de mim, vai ter que ser do jeito que eu sou. Não! Fica bonita, fica bonitona. Faz uma voz. Aracida Top Term. O cara, ó, nunca mais volta, né? Ômega 3, tem não sei o que, tem... Né? Faz uma voz, fala: vou fazer uma voz que se eu fizer essa voz, ele vai esquecer essa miserável do currículo. Faz alguma coisa.
Não veja o que é seu se perdendo e naturalize isso. Diga, não, é meu e eu vou buscar de volta. É meu e dentro de casa ninguém vai tirar. Não, porque se Ele nos amar, Ele vai... Irmãos, o diabo veio para matar, roubar e destruir, e ele é especialista em espalhar cegueira. Cuida, mulher, do teu marido, cuida, marido, da tua mulher. Davi não recebeu forças de qualquer fonte para ir atrás de Ainoã, de Abigail, dos filhos e das mulheres dos soldados. A fonte das forças de Davi era o Senhor. Deus quer ser a sua força para a preservação do teu casamento e para a restauração do teu casamento. Às vezes eu peço perdão ao Senhor porque eu consulto terceiros. Irmãos, a primeira pessoa para quem precisamos contar as nossas crises é o Senhor. Precisamos dizer para Ele, Deus, olha para dentro da minha casa e veja o que está acontecendo. Olha o que o diabo tem feito contra a minha família, contra o meu casamento. Deus, salva-me. Nós não podemos esquecer que Davi, esse homem que é assolado pelos amalequitas, foi o homem que escreveu o Salmo 121. Davi olhava para o caos e dizia, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quando Davi chega em Ziclag e olha para aquelas ruínas, a gente está falando do Davi que escreveu o Salmo 86. Davi olhou para aquele caos e disse, só Tu és grande, só Tu és Deus e só Tu operas maravilhas. Eu quero a minha casa de volta. Você precisa lutar pelo que é seu. A gente está falando do Davi que escreveu o Salmo 130. Quando ele chega em Ziclag, ele olha para o caos, ele diz assim, Deus do abismo, eu clamo a Ti e Tu me respondes. Olhe para mim, meu irmão. Você precisa olhar para o caos que às vezes ronda o teu casamento. O caos existe também no casamento do cristão, mas você não pode deixar de enxergar o Senhor. Deus é maior do que todas as lutas que você está enfrentando. Deus é maior. E caminhando para o final, eu quero dizer a você, quando o rei Aquis chamou Davi para fora de casa, os amalequitas invadiram Ziclag e sequestraram também os bens de Davi. Sempre que o diabo tentar afastar você de sua família, é para ele incendiar a sua casa e destruir o seu patrimônio. Quem tem chamado você para fora de sua casa? Diga não ao chamado do inferno. Eu tenho um casal de amigos com quem eu estava conversando há pouco tempo, numa crise conjugal, porque ela sentiu-se ameaçada. Isso é outro casal, pela presença de uma funcionária. E ele disse assim para mim, mas eu não posso mandar a fulana embora. Ela já trabalha comigo há 5 anos e sem ela esta empresa não funciona bem. E eu lembrei ele, você é casado com sua mulher há 20 anos. E sem ela a tua casa não funciona bem. Perguntei para ele, seu casamento vai acabar. O que vai doer mais? Ver a tua funcionária com um outro patrão ou a tua mulher com um outro marido? Na semana seguinte a mulher estava demitida. Homem, a sua mulher é a mulher mais importante da sua vida. Mulher, o teu marido é o homem mais importante da tua vida. Aquilo que fragiliza a tua mulher tem que te preocupar. Aquilo que fragiliza o teu marido tem que te preocupar. Senão a gente não entendeu o que é casamento, o que é vida de casal. Interromper o casamento que você fez, sequestrar os filhos que você gerou, saquear o patrimônio que você construiu. É para isso que o diabo tem chamado você para fora de casa. E eu sei que ele chama. Ele me chama. A gente até faz charme e diz, não, comigo não acontece. Mas a gente sabe que chama. Mas eu quero dizer para você nessa noite,
não escute nenhuma voz que não seja a voz do Senhor. Se você se encantar demais, olha para mim, devolva o currículo e diga assim: muito obrigado, o quadro de funcionários está completo. Deus abençoe a sua vida. Pastor Ismael. Eu gosto muito desse texto, já preguei algumas vezes sobre ele também para contexto de família. Cada dia que passa eu fico mais apaixonado pela palavra de Deus, porque nós podemos pregar 100 vezes e você ouvir 100 pregadores diferentes, e o Espírito Santo é capaz de iluminar a cada um para que possa extrair dele cada vez mais riquezas, riquezas e riquezas. Eu gosto muito desse texto, sobretudo quando ele caminha para o final. Se você puder, leia 1 Samuel capítulo 30 em casa. Eu gosto muito quando ele caminha para o final, e Hilton também mencionou aqui, mas eu gosto de uma expressão quando vai dizendo lá, o texto não lembro qual versículo, me perdoe, estou falando de cabeça, mas tem uma expressão que quando Davi chega em Ziclag com seus soldados, e ele vê tudo aquilo destruído que o Hilton mencionou muito bem, eu gosto da expressão quando a Bíblia diz que Davi chora até perder as suas forças. Eu não sei se você alguma vez já chorou até perder as suas forças, mas um choro de quem chora até perder as suas forças é diferente de um choro qualquer. E gosto mais ainda quando a Bíblia diz que depois de chorar e de consultar o Senhor, ele se levantou, ele agiu e ele foi em busca do que estava se perdendo e do que havia se perdido. E eu gosto mais ainda quando o texto vai dizer que Davi encontra um servo fugindo do exército inimigo, ele aborda aquela pessoa e ele dá todos os direcionamentos para Davi de onde estava a família dele, dos seus soldados, e Davi recupera todos. Quando Davi volta para Ziclag, não está faltando ninguém. E aí eu gosto muito disso, que quando a gente traz isso para a analogia da nossa vida, assim como o Wilton fez, a gente entende que a gente pode falhar, a gente pode, como ser humano, e a partir dos nossos erros, pela nossa falta de atenção, pela nossa falta de sabedoria, às vezes até pelo nosso pecado, a gente pode deixar a família desprotegida, mas quando a gente busca o Senhor, a gente reconstrói, a gente recupera, e ainda que a gente tenha perdido, o Senhor é capaz de restituir tudo, de modo que nada fique perdido. Eu não sei como você entra aqui, eu só sei que o Espírito Santo ele é capaz de falar com cada um de nós, e ele fala nesse momento, mas eu quero orar com você. Quero orar sobretudo, porque essa palavra ela pode falar conosco de diversas formas, não é verdade, irmãos? Você pode ser alguém que esteja à beira de dizer você está contratada, mas você pode ser alguém que já contratou. Então essa palavra ela fala conosco e as nossas circunstâncias podem ser as diversas, mas eu quero te convidar a orar ao Senhor, porque talvez você esteja vivendo essa tentação e o Senhor é capaz de te fortalecer para que você expulse ela da sua vida. Mas se você é alguém que já foi alcançado por ela, o Senhor é o Deus que restitui. O Senhor é o Deus que pega aquilo que está em ruínas e coloca de pé novamente. Então as nossas circunstâncias podem mudar, mas o Senhor é um só. E nós falamos isso na oração antes de passarmos a palavra para o Wilton, que podemos ter aqui circunstâncias diferentes, mas o nosso Deus é um só. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pelo seu casamento. Se você quer colocar a sua família diante do Senhor, eu só te convido a ficar de pé nesse momento. Se você está aqui, talvez não está com o seu cônjuge, ou não está com o seu filho,
e talvez tenha alguém que você seja exatamente por ele que você queira orar. Eu quero te convidar a orar nesse momento pela sua casa. Eu quero te convidar nesse momento a orar pelo seu casamento. Eu quero te convidar nesse momento a pedir ao Senhor que livre você e a sua casa dessas ciladas. Eu quero te convidar nesse momento a orar para que o Senhor possa ser aquele que venha reconstruir a sua casa. Eu quero orar por você nesse momento que talvez esteja ouvindo chamados, esteja ouvindo vozes. E eu quero orar também por você que, graças a Deus, a sua casa está tudo bem. Mas você sabe também que as vozes podem surgir e você precisa estar muito firme para que elas não ganhem a atenção dos seus ouvidos. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, em Teu nome, debaixo do poder da Tua palavra que foi pregada aqui nesse momento, que eu quero, Pai, colocar cada vida, cada família nesse momento diante do Teu altar. Começar pela minha. E nesse momento entendo que cada um esteja dizendo a mesma coisa que eu, a começar pela minha. Eu te peço nesse momento que o Senhor cuide da nossa casa, Pai. Eu te peço nesse momento que o Senhor derrame uma graça, Deus, muito especial sobre cada relacionamento conjugal. Que o Senhor derrame da sua misericórdia, Pai. Que o Senhor, através do seu infinito poder, possa conceder livramentos a cada um dos teus filhos aqui. Eu te peço nesse momento, Deus, para que nós possamos e tenhamos a sabedoria, Deus, vinda do Senhor de a cada dia, fazer um autoexame de nós mesmos, avaliarmos os nossos relacionamentos, avaliarmos nossos comportamentos, Pai. Que nós não sejamos tomados por uma síndrome de que nós nunca seremos capazes de mudar, que nós nunca somos capazes de melhorar naquilo que erramos, mas que o Teu Espírito Santo, Pai, seja aquele agente de transformação na nossa vida contínua. Que não haja períodos na nossa vida em que a gente entenda que a gente não é capaz de melhorar, que a gente não é capaz de mudar, mas que a cada dia, desde o dia em que nós nos encontramos com o Teu Filho e fomos selados pelo Teu Espírito Santo, que Ele seja esse agente de transformação diário, contínuo na nossa vida, a cada dia nos transformando à imagem do Teu Filho, para que possamos viver em santificação, em santidade, vencendo, Deus, as artimanhas do inimigo, as ciladas do inimigo, dizendo não, Deus, às fraquezas da nossa carne, para que sejamos, Deus, pessoas e crentes espirituais, amadurecidos pelo poder da Tua palavra e da atuação do Teu Espírito Santo. Eu te peço nesse momento por cada casamento aqui, Deus, representado por cada família aqui. Eu te peço nesse momento por essa relação, Deus, de pais e filhos. Nós colocamos os nossos filhos diante do Senhor, não importa se sejam eles pequenos ou até mesmo casados, e talvez nem morem com alguns dos cônjuges que estão aqui, mas aonde houver um filho, como foi dito aqui, há um pedaço de nós, e nós queremos colocar a vida dos nossos filhos diante do Senhor. Nós queremos nesse momento, Deus, orar ao Senhor para que seja no mundo espiritual repreendido e cancelado essa repetição de erros em famílias, Deus. Essa repetição que muitas vezes nós vemos na família dos avós, dos pais, dos filhos, que haja uma quebra de ciclo, Deus, na nossa geração, para que a gente não venha reproduzir os mesmos erros do passado. Que nós sejamos diferentes, que nós possamos fazer cada vez mais aquilo que está diante dos Teus planos, Deus, e possamos crescer como família e como pessoas, Pai. Eu te peço nesse momento por cada relacionamento frio, que se esfriou, que talvez perdeu o brilho nos olhos, que o coração não aquece mais, Deus, mas que o Senhor possa nesse momento dar sabedoria a cada um, e que eles sejam inspirados pela palavra aqui pregado, para que possam cuidar um do outro, que possam cuidar da sua casa, e que possam, Deus, pela atuação do Teu Espírito nas nossas famílias,
ter brilho nos olhos, ter corações aquecidos, Deus. Casais totalmente voltados uns para os outros, Deus. Num cenário tão difícil como o que nós vivemos no que diz respeito à família, Deus, que haja um derramamento da Tua graça sobre esta igreja, sobre estes casais que aqui estão, para que a gente possa andar na contramão daquilo que nós encontramos na sociedade. Que nós possamos ser vistos como povo Seu, como um povo que tem famílias saudáveis, casamentos saudáveis, relacionamentos saudáveis, porque só seremos saudáveis como igreja quando tivermos as nossas casas saudáveis, de modo que onde houver uma casa ferida aqui neste lugar, a ferida desta casa nos fere como igreja, então que ela seja curada em nome de Jesus. Que tudo que foi gerado aqui no mundo espiritual possa se completar nesse momento. Foi pregado sobre família, foi cantado sobre cura. Deus, que haja um conjunto e uma sintonia de tudo que aconteceu aqui nesta noite, que isto venha como poder do Senhor para as nossas casas, poder do Senhor para as nossas famílias, que haja cura, Deus, para as famílias doentes, que haja cura para os casamentos doentes aqui nesta noite, Senhor. É nesse sentido que nós oramos, é pelo poder da Tua palavra. A Tua palavra nos diz que o Evangelho é o poder de Deus, e o Teu Evangelho onde é pregado a manifestação do poder de Deus. Nós não queremos outra coisa a não ser uma igreja que seja evidenciada pelo poder de Deus. Nós não queremos uma igreja influente na internet. Nós não queremos uma igreja que alcance multidões simplesmente de forma numérica. Nós queremos ser uma igreja que tenha manifestação do poder de Deus, que haja manifestação do Teu poder. Todas as vezes que houver uma pregação neste altar, todas as vezes que houver um momento de louvor neste altar, que haja poder de Deus, que haja poder de Deus aqui neste lugar. É pelo poder do Teu Espírito Santo nessa noite que eu oro ao Senhor, e nós pedimos pelo poder do Teu Espírito Santo. É pelo poder do Teu Espírito Santo que nós clamamos. É pelo poder do Teu Espírito Santo que nós queremos caminhar, como igreja. É pelo poder do Teu Espírito Santo. É por Ele que nós clamamos nesta noite. É por Ele que nós clamamos nesse momento. É por Ele, Deus, que nós colocamos a nossa casa diante do Senhor. Nós poderíamos estar em tantos outros lugares. Poderíamos inclusive não estar aqui. Mas ao virmos para cá e não colocamos nenhum poder neste momento, neste lugar, mas ao virmos para cá, que saiamos totalmente diferentes da forma que entramos, pelo poder do Teu Evangelho. Que sua casa seja abençoada, que a sua família seja abençoada, que os seus filhos sejam abençoados, que o seu casamento seja abençoado. Aplauda o Senhor, aplauda o nome do nosso Deus.